Pessoal, todo começo eu vou trazer uma imagem feita por IA com descrições de alguns assuntos herméticos, estudos relacionados à consciência, e essa é uma delas. Eu pretendo aqui compartilhar com você alguns estudos. Vamos na sequência a esse livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos elevar nossa consciência, agradecer as condições que nos manifestaram diante de nós para que possamos absorver da melhor forma tudo que nos rodeia, tudo que nos acontece, para que possamos seguir mais firmes nesse caminho. Eu vou lendo e se tiver alguns insights eu trago aí para reflexões, talvez. Vou deixar acontecer naturalmente. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Esse livro é de Allan Kardec. Ezequiel 33:11. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Federação Espírita Brasileira. Nunca li esse livro. Acredito é muito interessante. Já vi alguns vídeos sendo comentados e ele me chamou muita atenção. Eu vou deixar de ler esse aqui, prefácio, e já vamos ao início, a primeira parte. Acredito que vamos ver quanto tempo tá a primeira parte, vamos levando assim, tá? Por pouco tempo a gente incrementa a segunda parte. Parte 1, Doutrina, capítulo 1, O Porvir e o Nada. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra para onde vamos, o que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua obra é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido, e o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade, se um leve sopro pudesse dissipá-los? Haverá algo de mais desesperador de que esse pensamento de destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofrimento das paixões, da fadiga para ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem não seria 100 vezes pior a do bruto.
porque ele vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem inspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Pela crença em o nada, o homem concentra todos os pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade desse mundo é do mais astuto. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam esses últimos que as leis humanas não atingem senão aos ineptos e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem? Se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços da solidariedade e fraternidade, o que se fundam as relações sociais? Aqui ele mostra, né, realmente a maioria dos seres humanos vivem dessa forma. Agora não tanto porque estamos numa transição de consciência, de um passo além, mas muitas pessoas vivem dessa forma. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquirir a certeza de que em 8 dias no mês ou no ano será aniquilado, que nenhum só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nem só um traço. Que fará esse povo condenado, aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade mais legítima que seja, mesmo paterna? Haverá para ele nessa emergência qualquer dever? Certo que não. Pois bem, e se não dá coletivamente a doutrina do niilismo, realiza todos os dias isoladamente, individualmente. Se as consequências não são desastrosas tanto quanto poderiam ser, é em primeiro lugar porque na maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada que pretende aparentar. O qualitativo dos espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria e sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária, mantidos por uma força material. Torne-se, não obstante absoluta, a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Eis aí que tende a propagação da doutrina niilista. Mas fossem as suas consequências, e uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou 2 anos, mas não irá além. Sabendo o moço para logo
abandonou os estudos e integrou-se aos excessos de todos os gêneros. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta, gozo o pouco que me resta e quero me divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se esse moço fora espírito, teria dito: a morte só destruirá o corpo que deixei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, de que nela puder adquirir em qualidades, aceitá-la, e nem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderiam dar-lhes a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o cepticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno no dia a dia. Mas, se a religião se mostra impotente para suscitar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado momento dissolvida. O que lhe falta nesse século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é sem dúvida a sensação de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência, dizendo ela ser branco e que os fatos dizem ser negros. É preciso optar entre a evidência e a fé cega. É nessas circunstâncias que o Espiritismo vem por indique a difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha das nossas crenças, podemos crer em alguma coisa ou em nada crer, mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude, principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Há uma doutrina que se defende de pecha materialista porque admite a existência de um princípio. Morais e intelectuais nada perceberei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a perfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presença existente. É, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta, evitar tudo que possa diminuir-me as forças. Qual dessas doutrinas é preferível? Então aqui, a dado momento, ele dois caminhos onde a humanidade caminha: o caminho materialista, o picos de gozos intermináveis, descontínuos, porque acaba, porque falta, porque precisa de mais.
de outro lado, o que preenche, o que se manifesta de dentro para fora, o que alivia, o que dá um amor, o que manifesta um amor. O progresso, o avanço, ao Deus e o infinito. O porvir e o nada. Inteligente fora da matéria é da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui sua alma em dar-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota d'água no oceano. Incontestavelmente, essa doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto que admite alguma coisa quando este nada admite. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Ser um homem imerso em um nada ou num reservatório comum é para ele a mesma coisa. Aniquilado ou perdendo a sua individualidade, é como se não existisse. As relações sociais nem por isso deixam de romper-se para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu. Sem este, que lhe importa ou não subsistir? O futuro afigura-se sempre nulo e a vida presente é a única coisa que o interessa e preocupa. Sob o ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Pode-se, além disso, fazer essa objeção. Todas as gotas d'água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como partes de um mesmo todo. Pois as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham? Porque o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis, porque a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie, como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? E será que é a educação que a modifica? Nesse caso, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e os maus instintos independentes de toda a educação e tantas vezes em desarmonia com o meio na qual se desenvolve? Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas aqui ocorre uma outra dificuldade. Quem dá essa educação para fazê-la progredir? Outras almas que por sua origem comum não devem ser mais adiantadas. Além disso, reentrando a alma todo universal, de onde saiu, havendo progredido durante a vida, leva-lhe a um elemento mais perfeito. Daí se infere que esse todo se encontraria pela continuação profundamente modificado e melhorado. Assim como se explica a saírem incessantemente desse todo almas ignorantes e perversas.
Essa doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas independentemente da divindade, é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, considera um princípio universal da vida e da inteligência como constituindo a divindade. Deus é concomitantemente, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio. Nenhum ser superior é independente, rege o conjunto. Independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada qual chefe com poder absoluto. A esse sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Não se podendo conceber divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidades de progredir, devendo cada parte ser submetida à lei do progresso. Força é convir que o próprio Deus deve progredir, e se ele progride constantemente, deveria ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. E como pode um ser imperfeito formado de ideias tão divergentes conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, sabedoria e previdência, quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorrerão para as leis da natureza, como sucede depois que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra sua. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrangem. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. Sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente lógicas. Em primeiro lugar é para as almas, tal como o sistema precedente, a absorção num todo é a perda da individualidade. Dado que se admita, consoante a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de milhares de vontades divergentes? Além disso, sendo cada alma parte integrante da atividade, deixa de ser dominada por um poder superior. Não incorre em responsabilidade por seus atos bons ou maus. Soberana, não tendo interesse algum na prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. Demais, esses sistemas não satisfazem nem a razão nem a aspiração humana. Delas decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam. O homem tem, pois, três alternativas: ou nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta essa outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível da do sábio, da do homem do bem. Segundo os princípios da justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus
atos. Mas para haver essa possibilidade, é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. Com a fatalidade, não coexistiria a responsabilidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade, da alma após a morte. Ou por outra, as penas e gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e das outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes e os deveres impostos por estes. Consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Todas as religiões houveram de ser em sua origem relativa ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, estes assás materializados, para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. Por muito tempo essas fórmulas lhe satisfazem a razão, porém mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas formas, em vez que a religião não o preenchia, abandonariam-na e tornariam-se filósofos. Aqui ele pontua, ele traz elucidações realmente do que te preenche, do que não te preenche. E quando não está preenchido, as coisas exteriores são descontínuas, têm seus interesses, têm o seu lado finito, atrai coisas mundanas. Ele comenta dessa polaridade de graus entre o se completar interiormente e o se completar exteriormente. E fazendo o completamento desse exteriormente, uma hora, em um determinado tempo, faltará o que deveria ter sido completado. Utilizando o descontínuo. Se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque esta a própria natureza do homem, a necessidade de crer, e ele crerá desde que lhe dê o papo espiritual de harmonia com suas necessidades intelectuais. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações, nem ideia de que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornece a ciência, impondo-se-lhe ademais para atingir o seu desiderato, condições cuja utilidade sem razão contesta, ele tudo rejeita. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais. Você sente? É a razão, porque com eles ao menos se raciocina e se discute, né, falsamente, embora. E há razão, porque antes raciocinarem falso do que não raciocinar absolutamente.
Lógico, pessoal, todos nós temos os seus momentos, momentos de aprender, momentos de ir lá embaixo, momentos de baixa vibração, momentos de boas vibrações. O que importa é que todo mundo vai chegar a boa vibração. Faça a sua parte. Faça a parte para o seu próximo. Apresente-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça, da infinita vontade de Deus. E ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro íntimo. O que ele aceitará a falta da melhor crença? Que ele aceitará a falta de melhor crença? O Espiritismo dá coisa melhor, eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados de dúvida, que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que eu inutilmente o tenho combatido. Então que ele traz a doutrina do Espiritismo como uma luz para o caminho, para o entendimento. Instintivamente tem um homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo. A sua imaginação fantasiou sistemas que originaram as diversidades de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém um resultado da observação dos fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes, e trará gradualmente pela força das coisas a unidade de crença sobre esse ponto, não já baseadas em simples hipóteses, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa, um primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Pessoal, então acredito que hoje terminamos um tema bem interessante, né? Ele no início nos elucida a questão dessas duas mentes viventes no planeta agora, né? Esses dois polos. Perceba, né? Os polos, eles estão presentes no nosso dia a dia, no nosso plano, mas a missão é transformar em um polo só, não existir o polo, os opostos, pois só assim conseguiremos avançar. O céu e o inferno. Esse é o nosso livro. Um grande abraço e até mais.